Meus irmãos, eu quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, dando continuidade à nossa série Discipulado no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos começar o capítulo 5. Hoje nós vamos ver o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12. Mateus 5, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esse é o começo do chamado Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, meus irmãos, nos mostra a absoluta necessidade do novo nascimento. Ser um discípulo de Cristo não significa ser simplesmente um membro de igreja, batizado, professo, mas alguém que foi transformado pelo seu Espírito, alguém que nasceu de novo. E o Sermão do Monte, especialmente esse texto que foi lido das bem-aventuranças, mostram o caráter do discípulo de Cristo. Este é o caráter de Cristo que é refletido nos seus discípulos. E, meus irmãos, somente Jesus que foi capaz de cumprir perfeitamente tudo o que está aqui. Somente Jesus, de fato, foi humilde, foi manso, foi misericordioso de maneira plena. Mas Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a sermos como Ele é. E Jesus ele começa este sermão de uma maneira precisa, cirúrgica. Jesus ele fala sobre alegria. Bem-aventurado significa exatamente isso, alegria. E Jesus, então, meus irmãos, ele fala acerca da alegria porque todo mundo deseja ser feliz. A felicidade é uma busca, não há quem não busque ser feliz. As pessoas procuram a felicidade nos relacionamentos, no trabalho, seja um trabalho remunerado, profissional, ou seja um trabalho voluntário. As pessoas buscam a felicidade em bens materiais, no poder, na fama, em viagens, ou talvez em uma causa, em uma ideologia, na política, quem sabe. E, por um breve tempo, as pessoas encontram a felicidade. Brincar para uma criança, para o Arthur, para a Manu, e até para um adulto, não é bom brincar? Brincar traz sim felicidade, traz sim alegria, mas tem uma hora que a brincadeira acaba. Tem uma hora que a brincadeira termina e a felicidade vai embora.
E decepcionado, o homem que busca a felicidade, ele muda o seu foco. Ele vai buscar felicidade, então, em outra coisa criada, seja criada por Deus ou criada pelo homem. Então o homem deixa de buscar a felicidade em coisas grandiosas e passa a buscá-la em pequenas coisas. A felicidade, por exemplo, é um pote cheio de mel, como o ursinho Pooh. Ele busca a felicidade ali num pote cheio de mel. Ou talvez a felicidade está em se ter o seu próprio cantinho, o seu próprio B612, a sua rosa para cultivar e a sua raposa para cativar, como o Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry. Mas, queridos irmãos, os baobás, eles mancham a beleza do seu cantinho. Quando a gente volta do mercado, com um porta-malas cheio de potes de mel e de tudo quanto é outras guloseimas, a gente fica feliz. Eu lembro quando eu era criança, dia de compra era uma alegria. A gente volta feliz. Só que a gente descobre que antes do mês acabar, a compra acaba e a felicidade vai embora. Também, meus irmãos, quando a gente monta o nosso próprio cantinho, o nosso próprio B612, talvez quando você monta o seu quarto, quando você termina a sua casa, ou monta o seu escritório, decora ali o seu lugarzinho, você fica muito feliz. Só que com o passar do tempo, as coisas envelhecem. Aquele cantinho antes prazeroso, que te dava alegria, ele deixa de ser um lugar que te traz alegria, que te traz felicidade. E às vezes, não é raro, a gente tem que deixar aquele cantinho, aquele seu local de trabalho, aquele seu escritório, aquele seu quarto, aquela sua casa. Você tem que deixar para trás aquele seu lugar. E também, meus irmãos, quando nós ganhamos ou compramos alguma coisa que nós muito queríamos, seja uma rosa, seja um carro, ficamos felizes. Só que a gente descobre que traça e ferrugem corroem. As rosas murcham, os carros estragam, tudo vai embora e a felicidade também vai junto. E com relação aos relacionamentos, quando nós envolvemos em relacionamentos pessoais, seja com uma raposa, com um cachorrinho, com um gatinho, seja com um amigo, com um filho ou com o próprio cônjuge, a gente descobre da pior forma que animais e pessoas morrem. Então a felicidade não pode estar naquilo que vai embora, naquilo que passa. Então o homem desiste de procurar a felicidade exterior e passa a buscar a felicidade interior, requentando os filósofos gregos e que diziam que a felicidade está dentro de si mesmo. Eu não preciso de ninguém para ser feliz. Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu me basto. A felicidade está dentro de mim, a felicidade está dentro do meu coração. E citando 3 filósofos gregos, Sócrates dizia que o homem feliz é aquele que conhece a si mesmo. Seria possível, Sócrates? Será que o homem consegue sondar o próprio coração? Já o seu discípulo Platão, que eu descobri essa semana que o nome dele significa chatão, de platô, chato. Então ele deveria ser um sujeito meio chato mesmo. Platão ele dizia que feliz é aquele que pratica o bem. Porém, Platão deve ter se esquecido que mesmo aqueles que praticam o bem às vezes se decepcionam com os outros. E a felicidade vai embora. E Aristóteles, um outro pensador grego, ele dizia que ser feliz, o homem feliz é aquele homem que é equilibrado e ético. Só que ninguém, por si mesmo, consegue isso. Daí o homem se desespera. Ele não consegue ser feliz nem com relacionamentos, pessoas, animais, coisas, viagens, trabalhos, comida, brincadeiras, lazer, nem a felicidade está dentro de si mesmo e ele chega num desespero. E aí isso fica mais visível na nossa geração quando os índices de depressão e até mesmo suicídio estão cada vez mais altos, inclusive entre os mais jovens. E com isso, meus irmãos,
Psicólogos e psiquiatras têm as suas agendas lotadas e a indústria farmacêutica enriquece com medicamentos ansiolíticos. Porque as pessoas que não são felizes, elas precisam fazer terapia, elas precisam tomar remédio para tentar saciar aquilo que elas não têm. Só que nenhuma terapia, nenhum remédio e nenhum tratamento são capazes de dar felicidade verdadeira e duradoura ao ser humano. E aí alguns chegam à conclusão, a mesma conclusão que um outro filósofo, um pessimista, chamado Arthur Schopenhauer. Ele disse o seguinte: a felicidade é uma ilusão. E eu concordo com ele. A felicidade é uma ilusão. Se você buscar a felicidade naquilo que foi criado, seja por Deus, seja pelo homem, você vai ter uma ilusão. Se você busca a felicidade no seu casamento, se você busca a felicidade na sua família, no seu trabalho, nas suas coisas, em qualquer coisa, ou em si mesmo, tudo isso é uma ilusão. Ou como escreveu Salomão, tudo isso é vaidade, é vapor, é fumaça. Vai embora e você deixa de ficar feliz. E aí nós vamos àquilo que nós cantamos agora há pouco. Nós vimos que a glória é somente do Senhor. É somente Deus quem pode nos fazer felizes. A felicidade não está naquilo que é horizontal, naquilo que está aqui. Mas a felicidade está em nós olharmos na vertical e olharmos para aquele que nos fez, que nos amou, que nos salvou. Enquanto eu buscar felicidade nas minhas coisas e em mim mesmo, eu vou me frustrar. Por isso que nós cantamos também: esvazia o meu ego, enche-me de ti. Buscar a felicidade nas coisas criadas é ilusão, porque elas são imperfeitas e elas estão quebradas. A felicidade ela está na vertical, a felicidade está em Deus. E meus irmãos, a busca da felicidade, ela se dá para aliviar o sofrimento. Por que você quer ser feliz? Porque você quer parar de sofrer. Por que algumas pessoas querem se casar? Porque ela não quer ficar sozinha. Ela não quer sofrer um tempo ali sem ter alguém ao seu lado. Por que as pessoas querem ter um hobby? Porque elas não querem sofrer com o ócio. Mas vejam, meus irmãos, quando nós buscamos a felicidade com essa mentalidade, nós estamos dizendo que nós merecemos ser felizes. E é isso que Satanás ele falou para Jesus lá no deserto. Você é filho de Deus? Então por que você está passando? Por que você tem fome? Manda que as pedras transformem-se em pão. Você é filho de Deus? O diabo fala para você. Então por que você está sofrendo? Por que você tem essa carência no seu coração? Você é filho de Deus mesmo? Para que sofrer? O que importa é ser feliz. Seja feliz. Esse é o lema da nossa sociedade. Seja feliz. O que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. O diabo, o mundo, a nossa carne vão dizer isso. Até mesmo em coisas bem pequenas. Num dia de calor, por exemplo, como são a maioria dos dias aqui em Adamantina, uma tarde de calor, você fala assim: eu quero parar de sofrer calor. Então eu vou parar num lugar, vou comprar um copo de açaí e vou tomar aquele açaí gelado para refrescar o calor. Por quê? Porque eu mereço. Trabalho tanto, ralo tanto, eu mereço um açaí para me refrescar. A gente não pensa assim? A gente trabalha duro, né? Então a gente merece. É assim que nós pensamos. O problema, meus irmãos, é que nós não merecemos coisa alguma. Nós cantamos a Ele a glória. Nós lemos no Salmo 115, não a nós, Senhor, mas é o Teu nome da glória. Quando você começa a entender essas coisas, quando você começa a entender que a glória, a pessoa para quem você vive e que é a única capaz de te satisfazer é Cristo Jesus, então você é feliz.
E ele fala isso aos seus discípulos aqui. E no versículo 3, ele começa com a primeira bem-aventurança. A primeira razão, o primeiro motivo que nos faz felizes. Ele diz assim no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, antes de eu continuar, eu preciso dizer que o sermão de hoje ele vai ser bem explicativo. Eu vou explicar versículo por versículo, então eu peço a sua atenção, eu peço a sua paciência para que a gente possa entender a palavra de Deus. Então eu vou repetir aquilo que eu disse agora há pouco, eu quero que você grave essa frase. Se você pensar que merece alguma coisa, mesmo que seja um simples copo de açaí, você viverá frustrado e infeliz. Aqueles que acham que possuem algum mérito são infelizes quando não recebem o reconhecimento, quando não alcançam seus objetivos, quando se decepcionam com outras pessoas. Então, começa por aí. Você já tem que começar pensando isso, que você não merece nada. E você não merece nem mesmo um simples copo de açaí para satisfazer o seu desejo, para te dar alegria, para aliviar a sua sede, o seu calor, o seu sofrimento. E aí Jesus então nos mostra isso de maneira bem clara, dizendo que felizes ou bem-aventurados são os humildes. Olha que coisa paradoxa. No mundo vai dizer que os felizes são os ricos. São os soberbos. Mas Jesus diz, não, são os humildes. E a palavra aqui na língua grega, meus irmãos, ela pode ser traduzida por mendigo. Como um mendigo pode ser feliz? Mas o que significa isso aqui? Jesus aqui não está dizendo, meus irmãos, a respeito de pobreza material. Felizes são os pobres. Tem muito pobre infeliz. Também ele não está dizendo aqui, meus irmãos, de uma pobreza emocional. Mas ser humilde de espírito, ou em algumas versões, ser pobre de espírito, não é algo material, não é algo natural, mas é algo que é espiritual. É algo que Deus coloca no seu coração. Ser humilde de espírito, sabe o que é? É você reconhecer que você não é nada. Que você é pó, foi feito do pó e vai voltar para o pó. Na quinta-feira, falando aos irmãos que aqui estavam no estudo bíblico, eu disse exatamente isso quando nós vimos o Salmo 49. Nós não levamos nada dessa vida. Você pode ter uma vida, como diz aquela canção do João Alexandre, você pode ter a casa repleta de amigos, você pode ter tudo o que você quiser na vida, comprar tudo o que o dinheiro pode pagar, mas um dia você vai voltar para o pó e não vai levar nada. E quando você reconhece que você não é nada, que até a água que você bebe, até o ar que você respira, é graça de Deus, que o trabalho que você tem não é pelos seus próprios méritos, mas é graça de Deus, que os seus esforços, que a sua saúde, que a sua inteligência, que a sua capacidade, é graça de Deus, é presente, é favor imerecido. E principalmente, quando você reconhece que você só vai para o céu pela graça de Deus, isso é ser humilde de espírito. Isso é ser humilde de espírito. Em seu livro Deuses Falsos, Tim Keller, o pastor Tim Keller, diz que quando uma pessoa perde aquilo que era importante para ela, ela fica triste. Mas quando ela perde aquilo que era essencial, ou seja, aquilo que ela não consegue viver sem, ela então se desespera. E eu te pergunto uma coisa, o que é essencial para você? O que é aquilo que se você perder, você não consegue mais viver? Sua esposa? Seu marido? Seus filhos? Seu trabalho? Sua reputação? Seu dinheiro? Sua casa? Seu carro? Não sei. Nós podemos perder tudo, meus irmãos. Mas se nós perdêssemos Cristo, aí sim nós não teríamos vida. Aí sim nós não teríamos vida. Porque, meus irmãos, nós vemos isso de maneira bem clara, por exemplo, na vida do patriarca Jó. Jó perdeu todos os seus bens, ele entrou em falência. Jó entrou em luto porque seus 10 filhos morreram. Jó perdeu a sua saúde com tumores.
gravíssimos. Jó não podia contar nem com a sua esposa e nem com os seus amigos que não foram compreensivos com ele. Mas ele não entrou em desespero. Pelo contrário, o que ele disse? Eu sei que o meu Redentor vive. É disso que você precisa, ou é dele que você precisa. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você tem Cristo, você não precisa de mais nada para ser feliz. Isso é ser humilde de espírito. E quem é assim, diz Jesus aqui no versículo 3, tem o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Jesus aqui não está falando que quem é humilde de espírito vai para o céu futuro. Mas ele usa o verbo no presente. Deles é o reino dos céus. Você já desfruta do céu aqui, agora. Você sabe que você já tem uma herança. Você sabe que as coisas aqui são passageiras. Aquilo que pode trazer uma curta felicidade para você aqui na terra, sua família, seu casamento, seu trabalho, suas coisas, comida, tudo isso vai acabar. Mas Deus é eterno. E quando você confia nele, quando você reconhece que tudo é dele, que tudo que você precisa é ele, você já tem o céu. Você faz parte de uma igreja. E como eu falei agora há pouco, a igreja é um pedacinho, mesmo que pequeno e imperfeito, do céu na terra. Mas Jesus continua. Se você entendeu bem essa primeira bem-aventurança, então você vai poder compreender as demais. A segunda diz no versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual foi a última vez que você chorou? Faz tempo? Ou foi recente? E o que te levou a chorar? Qual foi o motivo do seu choro? Às vezes, meus irmãos, nós choramos de tristeza e às vezes nós choramos de alegria. E quando nós choramos de alegria, esse é um indicativo de pessoas felizes. Quando você se forma na formatura, na sua formatura, talvez você tenha chorado de alegria. Ou talvez seus pais tenham chorado de alegria. Quando você consegue um emprego, pode ser que você chore de alegria. No casamento, no dia da cerimônia de casamento, pode ser que você chore de alegria. Quando um filho nasce, pode ser que você chore de alegria. Um neto nasce, você chore de alegria. Mas Jesus aqui não está falando de choro de alegria. A palavra aqui na língua original, meus irmãos, se refere a um choro de tristeza. Tristeza é um lamento. E aqui indica o choro acerca dos seus próprios pecados. É contrição, é lamento, é arrependimento, é confissão de pecados. Como assim felizes os que choram de tristeza? Como pode? Pode, meus irmãos, porque quando nós choramos de tristeza pelos nossos pecados, nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Reconhecemos que Deus é o Deus de toda graça, é o Deus que nos salvou, é o Deus que nós damos a Ele toda a glória, é o Deus que é grande que nós cantamos, é o Deus em quem nós confiamos. E nós somos pecadores miseráveis. Lembra-se de Pedro? Negou Jesus 3 vezes e na terceira vez o galo cantou. E quando o galo cantou, diz a Bíblia, Jesus olhou para ele, fitou os olhos nos olhos dele. E Pedro se retirou dali e chorou amargamente. Você já chorou pelos seus pecados? Você já chorou arrependido pelos seus pecados? E não somente pelos próprios pecados, mas pelos pecados dos outros. Diz o Salmo 119, versículo 136, torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Um pai e uma mãe crentes podem chorar diante de Deus pelo pecado dos seus filhos. Um pastor fiel muitas vezes chora diante de Deus pelos pecados das suas ovelhas. Então aquele que chora pelos pecados, os seus próprios e dos outros, diz Jesus, ele é feliz. Por quê? Versículo 4, a segunda parte, serão consolados. Lá no livro de Apocalipse, no final, vai dizer que no novo céu e nova terra, ele vai enxugar todas as nossas lágrimas.
Nós choramos nessa vida, meus irmãos, por diversos motivos, mas aqueles que choram pelos seus pecados e pelos pecados de outras pessoas, entendendo que foram os nossos pecados que mataram Jesus, Jesus diz, eles são felizes, eles são bem-aventurados, porque eles vão receber o consolo. A terceira bem-aventurança diz o seguinte, lá no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não são os bravos os felizes, são os mansos. E o que é ser manso? Mansidão não tem nada a ver com timidez, não tem nada a ver com ser quietinho, sossegado na dele. Uma pessoa que fala baixinho, sabe? Aquela pessoa mais na dela. Como nós já vimos, meus irmãos, essas qualidades que Jesus coloca aqui, elas não são naturais, mas elas são espirituais. Até as pessoas mais quietinhas, uma hora explodem. Você já viu pessoa assim? Ou talvez você seja uma pessoa assim, que vai guardando. Não explode. Está ali, sabe? Mas quando explode, sai de perto. Mas a mansidão que Jesus fala aqui, meus irmãos, é fruto do Espírito. Lembra lá em Gálatas? Fruto do Espírito é mansidão. Se você foi regenerado pelo Espírito Santo, então o Espírito Santo ele te amansou. É isso que significa essa palavra aqui. Alguém aqui já trabalhou em sítio ou cresceu em sítio e tinha lá o boi bravo, um cavalo bravo? E é interessante, meus irmãos, que existem peões que se especializam nisso, em amansar bicho bravo. É isso que o Espírito Santo faz com você e faz comigo. Ele nos amansa, ele nos torna seres mansos, como Cristo é manso. E ser manso, meus irmãos, é deixar de se preocupar com o seu próprio ego. O egoísmo e a egolatria são o oposto, o contrário de mansidão. Só que quando uma pessoa é convertida por Deus, ela deixa de ser egoísta, ela deixa de procurar os seus próprios interesses, ela deixa de procurar vingança, ela deixa de pagar com a mesma moeda. Olha, eu sou manso, pastor, tranquilo na minha, mas não pisa no meu calo. Se pisar no meu calo, eu não me responsabilizo pelas minhas ações. Então não se converteu. Porque o manso é aquela pessoa que, mesmo que pisem no calo dele, ele não revida. Ele dá outra face. Lá em Números capítulo 12, versículo 3, nós lemos até alguns dias atrás, numa escola dominical, diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Só que o contexto ali de Números 12 é que Moisés ali sofreu oposição dos seus próprios irmãos, Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles pararam de aceitar a autoridade de Moisés. Eles se revoltaram contra Moisés. Sabe o que aconteceu com Miriam? Ela ficou leprosa. E Moisés então poderia falar assim, está vendo? Mexe com o ungido do Senhor, como dizem alguns em alguns lugares. Aí daquele que mexer com o ungido do Senhor, ó, vai ter uma praga. Moisés podia pensar, viu? Foi mexer comigo? Eu falo face a face com Deus no Sinai. Quem que você pensa que você é, Miriam? O texto diz, meus irmãos, lá em Números capítulo 12, que Moisés, ao invés de se sentir vingado, ele intercedeu pela sua irmã Miriam, rogando, pedindo para que Deus a curasse. O manso é isso. Mesmo que a pessoa faça o mal contra você, deseje o mal contra você, fale mal de você, você ora por ela, você intercede por ela, você pede para que Deus perdoe os pecados dela e você fala, Senhor, perdoa porque ela não sabe o que ela faz e que ela fala. Ser manso é não buscar a vingança, mas ser manso é falar, Senhor, cuida, transforma, muda, cura minha irmã Miriam, como disse Moisés. Ser manso não é retribuir o mal com o mal, mas fazer o bem, inclusive, para quem te faz o mal. E diz o texto aqui no versículo, meus irmãos, versículo 5, que os mansos herdarão a terra. Aqui no nosso estado de São Paulo, nós temos algumas estradas com nomes de bandeirantes, como por exemplo Fernão Dias, Raposo Tavares. Os bandeirantes, eles foram desbravadores
que nos séculos 16 e 17, eles entraram pelo interior do nosso país buscando riquezas e conquistando territórios. E os bandeirantes, eles tinham fama de serem violentos. Enquanto os violentos, os bravos, conquistam a terra, Jesus diz aqui que os mansos, eles herdam a terra. De novo, não merece. Você não fez por merecer, você não conquistou, mas você herdou, foi um presente, você recebeu aquilo. Por isso que eles são felizes, porque eles sabem que eles têm uma terra preparada para eles, um novo céu e nova terra. Mas Jesus ele continua, versículo 6, a próxima bem-aventurança diz que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Como assim, Jesus? Ser feliz é aquele que tem fome? Ser feliz é aquele que tem sede? Fala a verdade. Quando você está com sede, o que você mais quer é saciar a sua sede. Pensa naquele dia quente e aquela coca gelada trincando. Fala a verdade. Ou talvez um suco de acerola com laranja. Ou quem sabe uma limonada suíça, uma água de coco. Ou a preferência local, o tererê bem gelado. Essas coisas saciam a nossa sede, né? E a nossa fome? Bom, imagine você, que você pode saciar a sua fome também com um churrasco bem feito, suculento, macio, que dá água na boca. Ou quem sabe uma massa, uma bela macarronada, uma lasanha, um nhoque. Ou quem sabe você prefira um frango assado com batata, com farofa, também é bom, né? Mata a fome. Uma carne de porco, talvez, um peixe, quem sabe uma moqueca, um bobó de camarão. Agora nada substitui, fala a verdade, aquela comidinha caseira, aquele arroz fresquinho, aquele feijão fresquinho, aquela batata frita, aquele bife, aquele ovo, aquela salada, no meu caso uma pimentinha, quem sabe uma garrafa de tubaína, por que não? Então essas coisas matam a sede da gente, matam a fome da gente e a gente fica feliz. Você come, você bebe, você sacia a sua fome, a sua sede e você se sente bem. Só que passa o tempo e você vai sentir sede de novo, você vai sentir fome de novo e a alegria vai embora. Não é desse tipo de fome e de sede que Jesus está falando aqui. Jesus fala aqui de fome e sede de justiça, que tem a ver com a justificação. Era o que Martinho Lutero dizia. Simultaneamente, justo e pecador. Você ainda é um pecador, você ainda chora pelos seus pecados, você ainda é um pobre de espírito, um humilde de espírito, que sabe que não merece nada, que é pó, que é pecador. Mas ao mesmo tempo que você é pecador, você também é justo. O que é ser justo? O que é a justificação? Justificação é quando Deus aplica, o Deus Pai aplica a justiça de Cristo. Ele sim é naturalmente justo. Deus Pai aplica a justiça de Cristo em você. E agora o Pai não te cobra mais nada. O Pai não te acusa de nada. O Pai diz, justo. Lembra? Dos altos bosques, eu não lembro agora o resto da frase, Rei Pedro, o justo, ele foi justificado, você foi justificado. Pedro não, Edmundo, desculpem, errei o personagem. Edmundo justo. E Edmundo tinha traído Aslan. Nós pecamos contra Cristo. Nós matamos Cristo naquela cruz. Fomos nós, foram os nossos pecados. Mas ele morreu no nosso lugar e ele fala, agora você é um justo. Agora você é uma pessoa justa, uma mulher, um homem justo. Ter fome e sede de justiça, então, meus irmãos, é desejar que a justiça de Cristo seja manifestada na nossa vida através da santificação. Porque uma vez que você fala, bom, já que eu sou justo, eu posso viver de qualquer jeito. Não! A justificação, ela leva à santificação. Uma vez que você é justo, você tem que viver como um justo. Ou seja, alguém que se parece com Cristo, um santo. Então quem tem fome e sede de justiça nada mais é uma pessoa que quer se parecer com Cristo, o justo.
Você se afasta do pecado, você busca a santificação, você abandona os seus pecados, você pede para Deus te transformar, te mudar, mudar a sua língua, mudar a sua mente, mudar o seu comportamento. E você também prega o Evangelho para que outras pessoas também mudem e sejam justas. E é o que diz aqui o versículo 6? Eles são felizes, bem-aventurados, porque eles serão bem-aventurados. Bom, chegamos à metade. E aí você vai perceber o seguinte, que a outra metade, ela é como um espelho. Interessante que a primeira metade das bem-aventuranças é como a primeira tábua da lei, lá dos 10 mandamentos. A primeira tábua da lei tem a ver com os mandamentos da nossa relação com Deus. E as primeiras 4 bem-aventuranças nossa relação com Deus também. Nós somos humildes de espírito, nós choramos, nós somos mansos e nós temos sede e fome de justiça diante de Deus. Agora, a segunda parte, as 4 bem-aventuranças finais, é com relação ao nosso próximo. Nós somos misericordiosos com o nosso próximo, nós somos limpos de coração com o nosso próximo, somos pacificadores com o nosso próximo, e o nosso próximo que não ama a Cristo é aquele que nos persegue. Com esse entendimento, versículo 7, a 5ª bem-aventurança diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Lembra do paralelo? Qual que é a primeira bem-aventurança? Humilde. Qual que é a correspondente? Misericórdia. Então, o humilde, aquela pessoa que sabe que a glória não é dele, mas é de Deus, aquela pessoa que reconhece que não é nada, ela vai tratar o outro com misericórdia. Ela não vai pagar na mesma moeda. Misericórdia é não dar ao outro aquilo que ele merece. Se nós somos pecadores, o que nós merecemos? A morte, a condenação. Misericórdia, Deus não te dá a condenação. E é isso que o bom samaritano fez, lembra? Eles eram inimigos, os samaritanos e os judeus. E o samaritano viu lá o judeu quase morto. E ao invés de dar ao judeu aquilo que ele merecia, na mentalidade dele, é judeu, miserável, tem que morrer mesmo. Na mentalidade do samaritano era assim. Ele não, ele vai e socorre. É isso que é ser misericordioso. Misericórdia é amor em ação, é perdoar aquele que não merece ser perdoado. Na parábola do credor incompassivo, havia um homem que tinha uma dívida enorme, que jamais ele conseguiria pagar. E ele foi perdoado pelo seu credor. Mas esse mesmo homem, ele foi até um terceiro, que devia a ele uma pequena quantidade de dinheiro. E ele não foi misericordioso, ele não perdoou. Ser misericordioso, meu irmão, minha irmã, é você amar de maneira prática. É perdoar. Como é que eu amo? Não tratando o outro como ele merece ser tratado na minha mentalidade. Na oração do Pai Nosso, é exatamente isso que a gente fala. Perdoa as nossas dívidas, assim como, da mesma forma, condicional, eu perdoo os meus devedores. E Jesus responde que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Ou seja, é a lei da semeadura. Aquilo que você faz, Deus faz com você. Você é misericordioso, Deus trata você com misericórdia. Mas Jesus ele continua aqui na próxima bem-aventurança, no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos de coração. Limpeza é uma coisa agradável. Claro, tem gente que é meio porquinho, né? Tem gente que é meio cascão. Ou lá na turma do Charlie Brown tinha lá o chiqueirinho que andava com aquela poeira junto. Mas a maioria das pessoas são aciadas. E é bom você estar num lugar limpo. É bom quando você termina a faxina da casa e a casa está limpa. É bom quando o banheiro é cheiroso e limpo. É bom chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e você tomar um banho e vestir roupas limpas. Mas Jesus não fala de uma limpeza externa aqui. Ele fala a respeito da limpeza de coração. E o que é ser limpo de coração? Limpo de coração é aquela pessoa que você pode confiar. É aquela pessoa que não é hipócrita. É aquela pessoa que não admite falsidade nem maledicência. É aquela pessoa que não deixa criar raiz de amargura no seu coração. Por isso seu coração é limpo.
E fazendo um paralelo da segunda bem-aventurança com a sexta, os que choram por serem pecadores são aqueles que são limpos de coração. Eles não guardam mágoa. Eles sabem que aqueles que o ferem são tão pecadores quanto ele é e vice-versa. Ele não quer se vingar, ele não guarda mágoa, ele não fala mal pelas costas, ele não é maledicente. Ele ora pela pessoa que lhe faz mal, ele pede a Deus que perdoe os pecados da pessoa, os seus próprios pecados e os pecados do seu próximo. E meus irmãos, vejam só, Jesus ele diz que os limpos de coração verão a Deus. Hebreus 12, 14 e 15 diz o seguinte, Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, por meio dela, muitos sejam contaminados. Percebe? Onde existe amargura em um coração, a amargura é igual bolor, ela se espalha. Se uma pessoa tem amargura no seu coração, a sua amargura se espalha ao redor. E quando a amargura se espalha, deixa de haver, versículo 14, a paz e a santificação. Por isso que os misericordiosos, aliás, os limpos de coração, eles verão a Deus. Quando Isaías viu Deus, viu o rei no seu alto e sublime trono, ele teve medo. Por quê? Porque o seu coração não era limpo. Lembra que ele disse? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e moro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías falava mal dos outros. E quem fala mal dos outros, quem tem a raiz de amargura no coração, não é limpo de coração, não é bem-aventurado. E vai ter medo de ver Deus. O limpo de coração é aquele que tem o seu coração sem raiz de amargura, sem hipocrisia. Nós podemos enganar uns aos outros, mas a Deus nós não enganamos. Podemos ser hipócritas uns com os outros, mas Deus conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe. A sétima bem-aventurança, o versículo 9, diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Alguns se dizem pacificadores, especialmente certas autoridades que propõem acordos de paz internacionais, propõem fins de guerra. Porém, essas mesmas pessoas, elas têm interesses escusos. Essas pessoas desejam que o seu ego seja enaltecido, quem sabe ganhando um prêmio Nobel da Paz. Ou talvez tenham interesses políticos e financeiros, econômicos ali também. Mas Jesus não fala desse tipo de pacificador. Os pacificadores que Jesus fala aqui são bastante diferentes. Primeiro, eles nasceram de novo, como nós já vimos. Segundo, eles não desejam a própria glória, mas a glória de Deus. E por fim, uma vez que eles são mansos, que é a bem-aventurança correspondente, eles detestam a vingança, eles querem que o mal seja retribuído com o bem. Então, queridos irmãos, um pacificador, ele quer acabar com a briga. Ele entra na briga, mas para acabar com a briga. E aí Jesus diz que os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é o Deus da paz. Paulo escreveu aos Coríntios que Deus nos reconciliou com Ele em Cristo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, e portanto nos deu o ministério da reconciliação. Os pacificadores, meus irmãos, são chamados de filhos de Deus, porque assim como Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo, os pacificadores são aqueles que buscam a reconciliação. Ele não deixa criar raiz de amargura, e se tiver alguma coisa entre ele e o seu próximo que traga algum problema, que tire a sua paz, ele quer a reconciliação. Ele quer a reconciliação. Provérbios capítulo 6 vai nos dizer que existem 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª ele abomina. E sabe qual que é a 7ª? Sabe o que é aquilo que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Deus abomina. Meus irmãos, Deus é Pai. Você é pai, você é mãe.
Você gosta de ver seus filhos brigando? Você gosta de ver seus filhos magoados uns com os outros? Quando isso acontece, você não fica chateado? Você não fica triste? Isso não aperta o seu coração? Agora imagina Deus olhando para a sua igreja, olhando para os seus filhos e para as suas filhas e ver amargura entre eles, e ver guerra entre eles, e ver aquilo que tira a paz deles. Por isso que Deus nos chama a sermos reconciliadores, a sermos pacificadores, a buscarmos a paz. Aquele que nos ofendeu, nós nos reconciliarmos. E finalmente, meus irmãos, a última bem-aventurança diz assim no versículo 10: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Algumas pessoas dizem que são perseguidas. Eu sou perseguido no meu trabalho. Eu sou perseguido na escola, eu sofro bullying, perseguição. Ou eu sou perseguido lá na minha rua, no meu bairro. Mas Jesus aqui fala, meus irmãos, dos perseguidos por causa da justiça. Uma vez que os bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque eles foram justificados, a pessoa que tem fome e sede de justiça, o que ela quer? Ela quer, de novo, ser cada vez mais parecida com Jesus, porque é justo, e essa pessoa ela também quer que mais pessoas sejam como Jesus. Então o que essa pessoa faz? Ela prega Jesus, ela prega o Evangelho. Ela quer que mais pessoas sejam justificadas, sejam convertidas. E aí eu vou falar uma coisa para você. Lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua escola, na sua universidade, onde quer que você esteja, quando você vive como um crente, você fala assim: eu vou viver como crente, eu vou falar como crente, eu vou me comportar como um crente e vou chamar outras pessoas para que sejam como eu. Não porque eu sou alguém, porque eu não sou ninguém, mas por causa de Cristo. Mais pessoas sejam como Cristo. A partir do momento que você faz isso, a perseguição vem. A perseguição vem. E Jesus fala assim: vocês são bem-aventurados quando isso acontecer. Quando você se comportar como um crente, viver como um crente, fizer tudo isso que está aqui, e você finalmente for perseguido por minha causa, por causa da justiça, ele vai dizer aqui no versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque não é justo. Eles vão mentir, versículo 11. Eles vão dizer mal contra vocês, versículo 11 também. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que isso não deveria ser novidade para nós. Se o mundo perseguiu Jesus, o nosso mestre, ele vai perseguir os discípulos também, ele vai perseguir a igreja também. Jesus Cristo ele ensinou isso daqui aos seus discípulos, e lá no livro de Atos nós vamos ver os discípulos sendo presos, sendo açoitados. E lá em Atos, meus irmãos, nós vamos ver no capítulo 5 que Pedro e João, depois de serem presos e açoitados, eles se regozijaram porque eles se sentiram dignos de sofreram por Cristo. Lá em Atos 16, depois que Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos, à meia-noite o que eles faziam? Eles louvavam a Deus, eles cantavam. E Paulo ele disse o seguinte lá em Filipenses 1:29: porque nos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, não somente crerdes nele. E Pedro ele disse lá em 1 Pedro 4,14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados. Aí, bem-aventurança, sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e da graça de Deus. Jesus ele diz: quem é perseguido por minha causa, pela justiça, é bem-aventurado. Por quê? Versículo 10 novamente: porque deles é o reino dos céus. Você pode perder tudo. Seu emprego, sua reputação, sua carreira, seus amigos, sua família, sua saúde, tudo, até a sua própria vida. Mas se você tem Cristo, você tem tudo. E você sabe, conforme diz essa bem-aventurança, que o reino é seu, o reino dos céus é seu. Meus irmãos, o que é a felicidade?
numa simples frase, bem curta, para você guardar e ir embora com isso no seu coração. Felicidade é ter Cristo. Ponto. Se você tem Cristo, se você entende que Cristo é suficiente, você não precisa de mais nada. De mais nada. O Senhor é o meu pastor. Eu não sinto falta de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Então seja feliz. Não seja insatisfeito. Não murmure. Não guarde mágoa. Não ache que você merece alguma coisa. Não seja briguento. Mas reconheça que é o Senhor tudo aquilo que você precisa. E é Ele que te faz feliz. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.